a gente começou, né, estudando o que era títulos de crédito, e aí você viu que era um documento que representava, né, SINGE, pode ser manuscrito. É um documento que representava uma dívida, certo? Um crédito que é concedido por alguém. Alguém tem um crédito para receber e esse crédito é traduzido em um documento. A gente formaliza esse conceito, traz elementos para esse conceito, né, para esse conceito ficar mais completo, mais importante, e o Código Civil acaba adotando esse conceito, dizendo que título de crédito é um documento, né, necessário a um exercício de um direito literal e autônomo nele contido. E aí vimos o que são os títulos de crédito, vimos, né, os princípios do título de crédito, vimos as classificações que o título de crédito tem, estudamos, né, os atos cambiários, que são atos praticados em todo e qualquer título de crédito. Passamos, por fim, a estudar os títulos de crédito próprio, né? Então, você, inclusive, fez um trabalho aqui, né, sobre isso, que tem os títulos de crédito próprios e impróprios. Os próprios, né, o mais importante, talvez o mais antigo, né, o mais completo, é a letra de câmbio. Já estudamos, né? Desde o século XV já tem aí a letra de câmbio, que o Brasil adota, né, pelo menos na teoria, pelo menos formalmente. Depois passamos a ver as notas promissórias. Hoje vamos falar do cheque. Cheque é mais familiar, mais comum, né, mais próximo do nosso dia a dia. Provavelmente você já viu, já emitiu, já recebeu, né, um cheque. Cheque, antes de tudo, né, ou também é um título de crédito, né, ou seja, representa uma dívida, ou seja, um documento, né, necessário ao exercício de um direito literal e autônomo dele contido. Então, tudo que a gente viu até agora se aplica ao cheque. Tudo que a gente viu até agora em relação ao endosso, aval, também se aplica. Então, você recebe um cheque lá, né, da sua empresa e você não quer ir até o banco receber, aí você, por exemplo, né, vai no mercado perto da tua casa e faz uma compra e endorse esse cheque lá, né? Então, seria uma opção. Então, endosso que a gente viu, aplica-se. Aval que a gente viu, aplica-se. Então, a gente vai ver hoje as diferenças, né, as peculiaridades, né, as coisas que vão trazer o cheque, né, para suas características. Fato é que os títulos são muito parecidos, né? Já te falei isso, eu acho. Então, um título, ele, né, é um documento que representa uma dívida. Só que um documento vai ser com modalidades de vencimento diferentes. Um documento vai ser emitido pelo credor, outro documento vai ser emitido pelo devedor. Mudei um detalhe, né, um elemento, uma característica, eu estou mudando o título, além do nome. Okay? A doutrina define o cheque como sendo uma ordem de pagamento à vista, emitida, né, ou sacada contra um banco, considerando uma provisão de fundos. Então, o cheque é uma ordem de pagamento. A gente já viu, né? Ordem de pagamento é todo título em que alguém dá uma ordem para outrem. Então, nesse ponto, o cheque é parecido, inclusive, com a letra de câmbio. Então, alguém, né, emite um documento para que outrem pague uma dívida. Ponto. Né? Ordem de pagamento. A coisa começa a mudar, né, na outra ponta, né, dessa ordem. Então, quem emite, né, se a gente falar das figuras, lá que a gente já conhece, né, figuras ou sujeitos do cheque, sacador, ok, né, já conhecemos, é aquele que dá a ordem. Aqui também ele é chamado de emitente. Sacador ou emitente, aquele que dá a ordem. Só que na outra ponta, né, o sacado também existe. Só que o sacado aqui não vai ser qualquer pessoa, como era na letra de câmbio. O sacado aqui é sempre um banco, né, ou uma instituição financeira. Então aí já começa a diferenciação, né, do cheque em relação à letra de câmbio. Então o sacado, que é aquele que, entre aspas, né, recebe a ordem, é a ordem, só vai mudar uma coisa, vou falar. O sacado, ele vai ser sempre um banco, né, ou uma instituição financeira. A doutrina fala assim, eu acho que
né? Instituição financeira seria um termo mais amplo, né? E um banco mais específico. Então não é para qualquer pessoa que você dá a ordem. Já começa a diferença por aí. A segunda coisa, né? O sacado, ele ao cumprir a ordem, ele não está se tornando um devedor cambiário. Então o banco não é, né, ou não faz parte da relação cambiária. Não é devedor cambiário. Não faz parte da relação, né, cambiária. O sacado da letra de câmbio, ele se tornava um devedor cambiário quando ele aceitava o título. Lembra disso? Né? Então, eu estou com você em Salvador, você me empresta um dinheiro e eu mando você vir aqui no Rio e receber, né, do Fernando. O Fernando, quando aceita esse título, ele passa a se tornar um devedor cambiário. Né? Já vimos isso. O banco não. A relação do banco ela é contratual com o sacador. Então, o sacador previamente abriu uma conta corrente, né, uma conta de depósito, depositou uma quantia ou fez um outro contrato em que o banco emprestaria o dinheiro para ele e, em razão desse contrato, né, o sacador dá uma ordem para o banco cumpre, paga aquela ordem dada, né, ou empresta o dinheiro para cumprir aquela ordem dada. O devedor, em hipótese alguma, né, vai ser o banco. Na verdade, o devedor na relação jurídica cambiária é o próprio sacador. Aí uma outra diferença. No cheque, o devedor é o próprio sacador. Na letra de câmbio, o sacador transferia essa responsabilidade para o sacado. Aqui não. Você deve, né? E você me paga, me dá um cheque. Então, você, sacador, é o próprio devedor. O banco não. Isso cai em prova, tá? Cai em concurso. Presta atenção nisso. O banco não tem relação jurídica cambiária. Ainda que o banco pague o cheque, o banco não faz isso na condição de devedor, não faz isso na condição de relação cambiária, não está praticando um aceite. Então a gente diz que o banco não pratica, o pagamento não se confunde com o aceite cambiário. Inclusive a lei, né, que é a lei do cheque, que a gente vai estudar hoje, que é a lei que regulamenta o cheque, é a lei 7357 de 57, de 85, perdão. Ela diz expressamente, para não ter dúvida, que no seu artigo 6º, que o cheque não admite aceite. Então, esse pagamento que é feito por banco é visto como uma obrigação legal, uma obrigação contratual, mas não é aceite cambiário, certo? Não é uma obrigação que o banco assume. Se o cheque voltar sem fundos, né, ou por outro motivo, quem deve é o emitente do cheque e não o banco. Né? O banco não assume obrigação cambiária, o banco não faz aceite. Então, isso já, né, transforma o cheque, separa o cheque, né, distingue o cheque da letra de câmbio. Distingue porque o devedor é o sacador, não o sacado na letra de câmbio, né? Como é na letra de câmbio. Distingue porque o sacado vai ser sempre um banco ou uma instituição financeira, certo? Em que o sacador tem lá uma conta, né? Um depósito, um dinheiro, né? uma provisão de fundos. Ou um outro contrato em que o banco empresta o dinheiro, né? O famoso lease, né? O cheque especial. Então eu não tenho dinheiro, mas mesmo assim o banco paga e vai me emprestar aquele dinheiro. Também seria uma outra opção. Outras diferenças, né, em relação aos demais institutos, né, inclusive em relação à letra e à nota promissória que a gente viu, são as modalidades de vencimento. Eu disse, e você tem que lembrar disso, porque também cai bastante em prova, que o cheque é sempre à vista. Cheque é um título de crédito com modalidade de vencimento à vista. Não esqueça mais. Cheque é um título de crédito com modalidade de vencimento à vista. Diferente da letra de câmbio, que tinha 4 modalidades de vencimento, se recorda quais eram as modalidades de vencimento da letra de câmbio? Também cai em prova, né? O vencimento da letra de câmbio poderia ser à vista, ou seja, conta a apresentação, a pessoa apresenta e já, né, para o aceite e o sacado já paga. Poderia ser numa data certa, né, uma data futura, então pagável no dia 30/7/2020, por exemplo, né? Então tem uma data específica. Ou eu poderia ter lapsos temporais, né, termos. Eu poderia ter, vai pagar daqui a 30 dias.
A 30 dias a contar de quando? Poderia ser a contar da emissão, então a gente chama essa modalidade de vencimento de a termo certo da data, ou poderia ser a 30 dias do aceite, né? Então a gente chama essa modalidade de vencimento de a termo certo da vista. Então a letra de câmbio, não por outra razão, foi estudada primeiro, porque é o título mais completo, que comporta mais opções, né? Então, eu tenho 4 modalidades de vencimento, por exemplo. Quando a gente passa para a nota promissória, a gente viu que a gente só tem 3 modalidades de vencimento. É só a vista, né, a data certa e a termo certo da data. Eu não tenho o termo certo da vista, porque não tem vista na nota promissória, tendo em vista que ela não é uma ordem de pagamento. Estou falando rápido porque eu falo rápido, brincadeira. Estou falando rápido porque a gente já viu, né? Quando a gente vai para o cheque, não, é sempre à vista, ok? Para não ter dúvida que é à vista, a lei diz isso expressamente. Se você for lá para o artigo 30, 32, está escrito assim: cheque é pagável à vista, considerando-se não escrita qualquer menção em contrário. Cheque é pagável à vista, considerando não escrita qualquer menção em contrário. Então, né, apesar de você estar se martelando aí, né, que o cheque, já viu o cheque a prazo, mas para fins de prova, para fins de OAB, para fins de concurso, né, a não ser que ele esteja especificando o que a gente vai fazer agora, o cheque é sempre pagável à vista. Então, muito cuidado com, né? Às vezes o examinador ele quer isso, né? A regra, às vezes ele quer uma exceção. Então tem que tomar um cuidado com isso. A regra é o cheque é pagável à vista. Mas você já deve ter visto, né? Muitas vezes algumas expressões nesse seguinte sentido: pague em 3 vezes no cheque pré-datado, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí a pessoa deu o cheque, foi comprar uma mercadoria numa loja, por exemplo, e aí deu o cheque para datas futuras. E aí escreveu no cheque assim, né? Não sei se a tela compartilhou aí. Cheque para 10/12 de 2020. Ou bom para, né, tal data. Né? Então ele predatou o cheque de alguma forma, né? Ou escreveu bom para e colocou um papelzinho grampeado, colocou um P barra, né? Escreveu no verso, ou ainda na data de emissão, certo? Que é essa data que você preenche aqui em cima da assinatura, ao invés de colocar a data atual, por exemplo, hoje, ele coloca daqui a 30 dias, quando seria a data, né, de depósito que a pessoa combinou. É verdade que isso existe? É verdade, né? Você não está maluco, brincadeira. Você realmente viu os chamados cheques datados, também chamados de cheques pós-datados. Cheque pós-datado ou cheque pré-datado, ele existe sim, né? Apesar da lei expressamente dizer, né, como eu já disse aí, que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Um cheque pré-datado ou cheque pré-datado, ele existe, né? Pós-datado ou pré-datado. Só que, para fins legais, né, a lei do cheque não prevê o cheque pós-datado. Ele acabou sendo uma criação, né, das pessoas, aceito pela doutrina e aceito pela jurisprudência, inclusive. Então, na prática, no dia a dia, você vê as pessoas pós-datando o cheque ou pré-datando o cheque. Ou seja, coloca lá embaixo uma data futura para o cheque ser depositado. Ou emite ele como se ele tivesse sido depositado uma data futura. Para o banco está cumprindo a lei. O cheque é à vista. Então, se você escrever outra coisa, não tem problema nenhum. Né? Não tem valor nenhum, está no 32 caput. Ou se você colocou uma data futura, né? Como se o cheque fosse emitido daqui a um mês, e a pessoa foi amanhã no banco, ele está fazendo o quê? Ele está apresentando a levar o cheque ao banco, né, para pagamento. Apresentando o cheque antecipadamente. O banco paga, ao parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável na data da apresentação. Então, pouco importa, né, para o banco, porque o banco está cumprindo a lei. Mas, em relação às pessoas, né, que negociaram, então você foi até uma loja e comprou lá mercadorias e a pessoa falou que ia segurar o cheque para você por 30 dias. E aí ela, por equívoco ou por má fé, não importa, né, vai lá e deposita o cheque no dia seguinte.
E aí, normalmente, o cheque volta, né? Porque está sem fundos. Se isso acontecer, né? Que é possível, o que aconteceu, né? Aconteceu um erro da parte da pessoa, né? Aconteceu um ilícito da parte da pessoa. Ela quebrou um contrato que ela fez com você, né? Contrato verbal. Tem contrato verbal? Claro que tem, né? Tu não pega o ônibus, tu não tá fazendo contrato de transporte verbal, né? Tu anda no ônibus e dá o dinheiro, acabou. Tu vai na padaria, compra pão, dá o dinheiro, o cara te dá o pão, um contrato de compra e venda. Tu fez um contrato de pré-datar o cheque, de segurar aquele pagamento em paralelo, né, ao título de crédito. E esse contrato foi quebrado. Aquele que, por uma conduta ilícita, causa dano a outro é obrigado a reparar. O Código Civil já prevê isso. Então, nesse sentido, a doutrina reconhece aí, né, a questão do cheque pré-datado, e isso foi tão discutível, né, foi tão debatido, foi tão levado à jurisprudência que a jurisprudência resolveu sumular o assunto. Então, além, né, do eventual dano material que possa acontecer, o dano moral, né, que aí, já dano moral, dano moral, negativou o nome, né, qual o efeito da negativação do nome? A jurisprudência do STJ sumulou nesse sentido, né, ou seja, cheque pré-datado caracteriza dano moral. Então, sim, né, o cheque pré-datado ele existe, ele é uma construção jurisprudencial, né, e doutrinária, e inclusive o cheque pré-datado, né, se depositado antes, obviamente, caracteriza dano moral, certo? Então isso é importante, tá? Isso cai em prova, muito cuidado só como é que isso vai estar, né, na prova, o que, que o examinador lá vai estar querendo de você. Se ele vai querer a regra, né, que o cheque é a uma vista, ou se ele vai querer que você tenha conhecimento dessa súmula, dessa situação. Exame de ordem, não sei se você vai saber me informar. Qual é o exame de ordem que a gente está fazendo agora, atual? Você? Você tá aí ou tá dormindo? 32. Então, obrigado, Natália. Essa questão é do exame de ordem 27. Deixa eu ver se é 27 ou 28. É relativamente recente, 28. E olha só o que caiu. Exatamente isso. Vê aí se você consegue fazer. Tá moleza, né? Podia cair uma dessa na minha prova, professor. Bolezinha. Você vai acertar 5 de empresarial. Assim espero, né? Ó, pressão total. Pelo menos 4, vai. Empresa 1 você não teve comigo, então não posso garantir. Tô esperando você responder. E aí? Na prova são 3 minutos, aqui é um. Faca na caveira. Vou mandar a súmula lá no grupo. Foi? Tá muito devagar, hein? Pô, tá dormindo ainda? Vamos lá, vamos responder. Isso. Letra A. Letra. Parabéns, né?
Molezinha, né? Inocência adquiriu um aparelho de jantar com uma nova residência, para sua nova residência e artigos domésticos. A vendedora Sociedade Limitada Empresária recebeu um cheque cruzado emitido pela compradora e se comprometeu a não apresentar o sacado antes de 10 de janeiro de 2019. Em 13 de dezembro de 2018, exatamente uma semana após a compra, Inocência verificou o extrato de conta corrente bancária que o cheque em referência havia sido apresentado e devolvido por insuficiência de fundos, em decorrência da apresentação antecipada do sacado. Sobre a apresentação do cheque pós-datado, né, como eu disse, é pré-datado ou pós-datado, tanto faz, antes da data indicada como sendo da emissão, com base na jurisprudência pacificada, a alternativa correta. Então ele pediu exatamente a súmula, né? Letra A caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Não tem dúvida aqui. Como eu falei, exatamente a súmula. Letra B, não pode ensejar qualquer indenização emitente? Não, pode ensejar indenização por dano material e dano moral. Dano material, a súmula não diz nada, porque dano material é prova, né? Já estudou isso. Então tem que configurar lá o prejuízo que você deixou de pagar a escola do seu filho, pagou multa em relação a isso. Agora a discussão que gerou por isso a súmula é se isso, né, a negativação simplesmente, né, era suficiente para gerar dano moral. Porque tem gente que defendia que não, porque, né, sequer, né, deixei de fazer alguma coisa, né, a conduta da humilhação, aí tem essa discussão, né, o que seria dano moral. E a jurisprudência deu que não, que a mera inclusão já é suficiente para caracterizar dano moral. Por ser uma coisa controvertida, foi simulada, certo? E letra B, pode ensejar apenas dano moral, material? Não, ambos, né? Pode ensejar indenização apenas se o cheque não estiver cruzado? Nada a ver, né? Tem sempre uma questão que é absurda. A gente vai ver lá daqui a pouco, cheque cruzado não tem nada a ver, né, com isso. Ok? Então, parabéns a quem acertou. Letra A. Então, você já sabe que a regra, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ponto. Mas ele pode estar querendo saber, né, do cheque pré-datado que existe, que é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. E, basicamente, né, o que é importante você saber é a súmula 370, que diz que o cheque pré-datado caracteriza dano moral. Já falei, né, o cheque está previsto pela Lei 7357 de 85, assim como os outros, né, ou as outras leis, começam a lei definindo, né, os requisitos que vão ter o título de crédito. Então, quando a gente viu a letra de câmbio, a gente viu uma letra de câmbio para ter valor, não é isso? Os requisitos da letra de câmbio estava lá no artigo 1º do anexo 1 do decreto 57663. Os requisitos da nota promissória, né, estavam no artigo 1º, perdão, 75 do anexo 1 do decreto da LUG, né, mesma lei. Ou seja, uma letra de câmbio tem o nome e letra, uma ordem de pagamento, a quantia, né, entre outras coisas. Nota promissória tem o nome nota promissória, uma promessa de pagamento, a quantia devida, entre outras coisas. Um cheque não vai ser diferente, né? Existe lá requisitos legais para um cheque. Todo cheque é igual, né? Todo cheque tem a denominação cheque, a ordem condicional de pagar uma quantia determinada. Não sei se você se recorda, mas no cheque está escrito assim: pague a seguinte quantia. Ou pague por esse cheque, não é isso? Deixa eu olhar aqui de novo no cheque, eu esqueci. Então tá lá no cheque: pague por esse cheque a seguinte quantia. Tem essa expressão, né? Num cheque aí qualquer, que é o segundo requisito aí da lei. O que mais que tem, né, de requisito? O nome do banco, fica no cantinho esquerdo aqui, né, ou da instituição financeira que deve pagar o cheque. A indicação do lugar do pagamento, né, que é o mesmo lugar que está embaixo do banco, perdão, né, onde está o banco, local do banco. E próximo, indicação do lugar da emissão e a data que você preenche lá, Rio de Janeiro, né, da 16, 18 de julho de 2020. E por fim, a assinatura do emitente, sacador, né, ou do seu mandatário, caso procurador. Então o cheque é muito simples, né? Se você pensar, tem menos requisitos que a letra de câmbio. Então todos os requisitos estão lá, preenchidos lá no título de crédito e já vem pré-assinalado para a pessoa receber. Então isso não costuma ser problema, isso não costuma nem ser cobrança de prova, né, quando eu estou falando de cheque, certo? Vamos lá, o cheque, né, ele
tem várias espécies, né, aí conhecidas de cheque. Antes de falar das espécies, vou falar de apresentação do cheque. Desculpe, né? Então tá bom. Um requisito, estou falando da apresentação. Um requisito que não tem aí no artigo 1º é a data de vencimento. Lembra-se, né? Não sei se você vai se lembrar dos outros, mas um requisito que tinha lá na letra de câmbio era a época do pagamento, que a gente chama de a data do vencimento. Então, quando vai vencer a letra de câmbio? Aí vimos, inclusive, tem 4 modalidades de vencimento, né? À vista, acerta o termo da data, acerta o termo da vista, a data certa. Então, tem 4 modalidades. A mesma coisa na nota promissória. O cheque é à vista. Tanto o cheque é à vista que sequer consta na cártula, né? Lembra, cártula é o documento, né? Na cártula, ou como dizem lá em São Paulo, na cártula, o quando você tem que pagar. Na verdade, você vai pagar imediatamente, certo? Sequer conta a data de vencimento. Se por um lado o cheque é pagável à vista, é razoável que o beneficiário, o tomador, o credor, né, o beneficiário daquele cheque, fique com ele o tempo que ele quiser? Ou a lei vai colocar um prazo para que ele vá até o banco apresentar para o pagamento? Essa é a discussão. Tudo bem, se o cheque é à vista, então a lei vai estipular um prazo de apresentação, ou seja, um período, né, no qual esse tomador, esse beneficiário, deve ir até, né, o banco apresentar o cheque para pagamento. Então, apesar do cheque ser à vista, existe um prazo, né, previsto na lei, que é chamado prazo de apresentação, no qual o beneficiário deve comparecer, né, ao banco e apresentar o cheque para pagamento. A apresentação do cheque deve ser em 30 dias, se o cheque for emitido na mesma praça, em 60 dias, se o cheque for emitido em outra praça. Praça é município, praça, né, localidade, é município. Então, se o cheque for emitido na mesma, né, localidade, o credor, o beneficiário, tem 30 dias a contar da emissão para levar o cheque para ser pago. Se o cheque for emitido em outra localidade, né, do mesmo país ou até do exterior, o prazo tem 60 dias. Hoje isso não tem muito sentido, tá? Mas antigamente tinha. Muita coisa que a gente aprende foi criado para uma época, para um determinado momento. E as coisas mudam e a regra continua a mesma. É exatamente isso. Antigamente, você recebia um cheque da sua empresa, imagina você trabalha, né? Sei lá, Botafogo. E a empresa tinha a conta no centro. E você mora em Bangu. Se você quisesse, né, sacar o cheque, você deveria ir até a agência, né, o local de pagamento, para receber. Ou seja, no centro do Rio de Janeiro. Então, essa questão do prazo era muito importante e a diferença entre os prazos, né, se justificava justamente por isso. Então, para dentro da mesma região, do município, da mesma localidade, eu tinha um prazo de 30 dias, presumindo que você ia de um bairro para outro, né? Ah, hoje eu não posso, vou amanhã, aquela história toda. Você até poderia depositar na sua conta, mas aí demorava, né, dias aí para poder cair, aquela história toda. Isso justificava o prazo maior para outro município por causa da distância. Então, imagina, você foi para Búzios, ou foi para o Chile, não importa, para o Sul, Nordeste, e aí chegou lá, você passou um cheque para pagar a pousada, hotel, restaurante, seja lá o que for. O prazo de apresentação, caso essa pessoa queira receber aqui, né, é muito maior, tendo em vista a distância. Então, essa era a justificativa, né, do prazo de apresentação. É interessante, não sei se você se lembra, antigamente você ia num restaurante, né, num posto de gasolina, e tinha uma plaquinha assim, né? Não aceitamos cheques de outra praça, já viu isso? E era em razão disso, né, da dificuldade que era você receber esse cheque lá pessoalmente, de ter que ir até o local, e também, né, por questão de execução, depois os custos, né, e as dificuldades da distância. Então você acabava não aceitando cheque de outra praça. Isso meio que se perdeu, né, com o tempo, tendo em vista que hoje você
sei lá, o cheque do Itaú é pago em qualquer agência do Itaú, né? Então você vai lá em qualquer agência, independente de onde é, e já está lá digitalizada a assinatura da pessoa, e o caixa confere e paga o cheque. Então perdeu o sentido. Por outro lado, também perdeu o sentido, porque o cheque perdeu o uso, né? Então perdeu o sentido. Mas para fins de prova, né? Sabe que concurso, né? Nem sempre tudo que cai é o sentido, né? O que cai é o que está na lei. Tem que lembrar isso. Prazo de apresentação de 30 ou 60 dias. Até aqui alguma dúvida? Mas, olha só que interessante. Contudo, né, todavia, apesar de haver um prazo para apresentação, e se esse prazo passar, né, qual a consequência? Então, imagine que você foi na loja lá na esquina da tua casa, no mercado, sei lá, comprou alguma coisa e deu um cheque. O cara do mercado pegou o cheque e colocou na gaveta. Não sei se você já viu, né? Alguém já trabalhou em caixa aí de supermercado ou restaurante? Você levanta assim o caixa, né? Para colocar as coisas embaixo. E aí o cheque sumiu, foi lá pro fundo e ninguém viu. E depois de 3 meses, alguém lá limpando, né? Ou por qualquer razão, levantou a gaveta novamente e achou aquele cheque perdido. E aí? Já era, né? O que acontece? Qual o efeito, né, do fim do prazo de apresentação? Explico para você, né? Após o término do prazo de apresentação, o cheque apresentado ainda será pago. A lei permite. Desde que, né, tenha fundos, obviamente, mas aí esse é antes ou depois. O devedor do cheque, né, não, o emitente, não tenha suspendido o seu pagamento, a gente vai falar disso depois, né, suspensão ou oposição, não haja nenhuma contraordem do emitente. Talvez o mais importante, não esteja prescrito. Apesar de haver um prazo de apresentação, na prática esse prazo de apresentação ele vai ter outra função. A gente vai ver agora. Ele não vai, né, proibir o pagamento do cheque. Ele não vai, né, proibir a apresentação do cheque. Então o prazo de apresentação ele existe, mas ele não proíbe a apresentação. Você pode apresentar depois, desde que algumas coisas aconteçam, certo? Vamos lá. Mas qual o efeito, né, então, disso? Existe algum efeito? Para que eu uso o prazo de apresentação, tendo em vista que não serve para controlar a apresentação? A doutrina diz que tem 2 efeitos. Primeiro efeito, o prazo de apresentação é obrigatório, né, para a ação contra os coobrigados. Em outras palavras, se eu não apresentar o cheque dentro do prazo de apresentação, eu não poderei executar os coobrigados. Quem são os coobrigados em um título de crédito? Aí é tudo que a gente já estudou, né? Aqui é quase matemática, né? Primeiro você aprende adição, depois subtração, depois multiplicação. Dá para aprender multiplicação direto? Não dá, né? Que é a mesma coisa. Né? Quem são os coobrigados de um título de crédito? São aquelas pessoas que participaram da relação cambiária e se tornaram devedor em razão da obrigação legal. No meu exemplo, que você foi até a loja, né, e passou o cheque, é só você, que é o devedor principal, e o beneficiário, não tem coobrigado. Mas poderia, né, você, sei lá, eu peço um dinheiro emprestado, aí você fala, tudo bem, né, te empresto, só que eu quero um documento. Não, eu te dou um cheque, garantia, um título de crédito. Você falou, beleza. Só que, professor, são 10 mil reais, né, cara? Pô, você vai ter essa grana, né? Tá dura aí, porra. Né? Me arruma um avalista. Opa, peraí. Surgiu mais uma pessoa, né? E aí você pega esse cheque e ao invés de aguardar o prazo combinado, você vai lá e passa para outrem, né? Vamos chegar lá, Fernando. Segura a emoção.
você vai lá e passa para outro, né? Então você endossa o título de crédito. Quando você endossa o título de crédito, você já viu, né, que o endosso, né, transfere o título e todos os direitos inerentes. E você já viu que você se torna um co-obrigado. O endossante passa a ser um co-obrigado ao pagamento, né, do título, certo? Já vimos isso. Então, ou mesma coisa no mercadinho, né? Você foi lá comprar uma coisa no mercadinho, na loja, deu um cheque. Esse cara ele tem que ir lá no banco receber? Não, ele passa para o seu fornecedor. Era muito comum antigamente, né? O cheque ficava rodando, né? Você passava o cheque hoje, demorava uma semana, 2 semanas para cair na tua conta. Por quê? Tu passava no mercadinho, o cara do mercadinho passava para o fornecedor dele lá, o atacadista de bebida, que por sua vez passava para o posto de gasolina, que por sua vez passava para o pedreiro que estava fazendo a obra lá, que por sua vez passava para o material de construção que ele pegava os materiais, e sei lá quando alguém resolvia depositar o cheque, certo? É possível isso acontecer? É comum isso acontecer? Essas pessoas todas endossantes, elas são co-obrigadas. A lei diz que você, né, se o cheque expirar o prazo de apresentação, você não vai poder mais cobrar dos co-obrigados. Ok? Então você só deve transferir um título até o prazo de apresentação, principalmente se houver co-obrigados, senão você vai perder o direito de ação contra eles. Então, o primeiro efeito mais importante em relação ao cheque, ou melhor dizendo, em relação ao prazo de apresentação do cheque, é o efeito em relação aos co-obrigados. Então, para você poder executar os co-obrigados, você precisa, né, apresentar o cheque dentro do prazo de apresentação. Ok? O segundo efeito para o prazo de apresentação, né, do prazo de apresentação, e aí respondendo a pergunta do Fernando, é para a contagem da prescrição. Quando a lei vai mencionar o prazo de prescrição, ela conta o prazo de prescrição do término do prazo de apresentação. Calma, já vou falar, né, de novo para você. Isso é importante, tá? Isso cai em prova, concurso. Primeira coisa, o que é prescrição? Te pergunto isso sempre, né? Você já sabe, né? O que é prescrição? Violado um direito, nasce para o titular desse direito uma pretensão, que se extingue com a prescrição. Você recebeu um cheque, cheque voltou. Seu direito de crédito foi violado. Nasce para você uma pretensão de executar esse título, ok? A prescrição do cheque é de 6 meses, Fernando. A prescrição do cheque é de 6 meses apenas, é uma prescrição curta. Então você tem 6 meses para executar esse cheque sob pena de prescrição, ok? Aí a segunda questão, inclusive, que é bastante confusa aí para fins de prova e fins de prática, a gente vai comentar, é de quando que eu conto esse prazo. Diz o artigo 59. Prescreve em 6 meses, contados do prazo de expiração, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que se refere ao artigo 47 dessa lei, assegurada ao portador. O artigo 47 está falando justamente da ação de execução, né? O artigo 47 está dizendo, né? Pode o portador promover a execução do cheque, ou seja, a execução do cheque vai acontecer, né? Contra o emitente ou contra os seus avalistas. Então, eu sou emitente, o meu avalista tem, e eu, né? O credor tem 6 meses para cobrar da gente, certo? Ou contra os endossantes e seus avalistas. Lembrando que o avalista ele responde igual ao avalizado, né? Já falei isso para você também quando a gente falou em aval. Se o cheque é apresentado em tempo hábil e a recusa do pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado escrita e datada sobre o cheque, com a indicação do dia da apresentação ou ainda declaração escrita datada da Câmara de Compensação. Então vamos lá, eu quero executar um cheque. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? 6 meses, contados de quando? Do término do prazo da apresentação, já vamos falar. Para me cobrar do devedor principal e seu avalista, o emitente, só basta isso, né? Executar direto. Para me cobrar dos co-obrigados, por exemplo, o endossante e um eventual avalista dele, né? Eu preciso, além disso, de ter, né, ter apresentado o cheque dentro do prazo, a gente já viu isso, está aqui no 47, inciso 2, e eu tenho que ter lá um protesto, né, ou tenho que ter o carimbo lá do cheque de recusa de pagamento. Vamos voltar aqui para o que interessa, que cai em prova. Qual é a grande discussão, né? Ou a segunda importância em relação à apresentação. A segunda importância se diz, né, ou é em relação ao tempo de prescrição.
para mim saber o tempo de prescrição, em outras palavras, eu preciso saber do tempo de apresentação. Então, né, a segunda importância da prazo de apresentação é contagem do prazo de prescrição. Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, prático. Imagina que você deu um cheque hoje para mim, né? Ou eu te dei, não importa. Então eu te dei um cheque hoje daquele empréstimo que a gente fez. O cheque foi emitido no Rio de Janeiro, né? Eu escrevo lá Rio de Janeiro, junho de 2020, e o local de pagamento é Rio de Janeiro. Minha conta também é no Rio de Janeiro. Ou seja, qual é o prazo de apresentação? 30 dias. Certo? Qual é o prazo de prescrição para você, eventualmente, executar o cheque em razão da falta de pagamento? 30 dias, né? Qual é o prazo de expiração do prazo? É 30 dias, não é isso? A expiração do prazo de apresentação é 30 dias mais 6 meses. Então, na prática, quanto tempo você tem para executar um cheque não pago? 7 meses. Cuidado, né? Pouco importa se você recebeu o cheque hoje e depositou hoje, pouco importa se você recebeu o cheque hoje e depositou amanhã, semana que vem, daqui a um mês, né? O seu prazo de 6 meses começa a contar a partir do 30º dia, né? A partir dos 30 dias, no meu caso, que o prazo de apresentação era de 30 dias. Isso é um pouco, né, como é que eu vou dizer? É um pouco contra a lógica, né? É um pouco, né, fora do racional e as pessoas acabam errando. E também porque essa data não está no cheque. Então vamos pensar no caso concreto. Tu pegou um cheque, olha para o cheque. Que data que tem no cheque lá? Né? Tem a data da emissão. Então se você pegar um cheque qualquer, o cheque voltou. E aí você fala, pô, preciso ver se dá para executar. Primeira coisa que você vai olhar, a data da emissão. Então, hoje lá, 18/6/2020. Ou seja, as pessoas elas contam normalmente os 6 meses daqui, né? Daquela data que está escrita em cima da assinatura, que é a data de emissão, 15, né? No meu exemplo aqui, não sei se compartilhou com você aí, de fevereiro de 2012, ou no meu exemplo anterior, a data de hoje, 18 de junho de 2020. Muita gente também conta, né, o prazo, né, de prescrição daquele carimbo que tem no verso. Então, se você pegar um cheque devolvido, vai ter lá um carimbo do banco com o motivo da devolução. Devolução pela primeira vez, 21. Devolução pela segunda vez, 22, se eu não me engano. Tem uma relação, né, de hipótese de devolução. Devolução por falta de assinatura, né, divergente. Devolução por conta encerrada, entre outras coisas. E vai ter um carimbo, né, no carimbo vai ter uma data, ou seja, a data de devolução. E em muita gente, então, conta os 6 meses de trás, do carimbo. Também está errado. Então, imagina uma prova, né? João, aí o cara vai encher de data para você e não vai estar nenhuma ali para você contar. João emitiu um cheque, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, com local de pagamento em Niterói, na data tal, né, 18/6/2018, para pré-datado, para tal dia, né, para 30 dias depois. O cara vai te colocar a data de emissão, vai colocar a data pré-datada, vai colocar. Entretanto, o cheque foi depositado e foi devolvido sem fundos, vai colocar uma terceira data. E não é assim que conta, certo? Então as pessoas erram na prática e erram na prova. Então, muito cuidado com isso. Como é que eu conto a prescrição? Eu vou pegar a data de emissão, vou olhar o local de pagamento, e né, vou comparar se é 30 ou 60, e aí vou contar. Data de emissão, 30, se for, né, a emissão do cheque for no mesmo local de pagamento, ou 60, se a emissão do cheque for em outro local de pagamento, e a partir daqui eu vou contar os 6 meses. Então, na prática, eu tenho sempre 7 ou sempre 8 meses de prescrição. Então, muito cuidado com isso, cai bastante em prova, tá? Fica ligado, ok? Então, para que serve a apresentação? Ela vai servir para manter, né, a responsabilidade dos coobrigados em pagamento do cheque, por isso que é importante o prazo de apresentação, e também vai servir para mim contar o prazo de prescrição, ok? Foi? Alguma dúvida? Espécies de cheque. Então já vimos, né? Primeiro cheque, primeira espécie que a doutrina fala, pré-datado. Tranquilo, é aquele cheque que tem uma data futura, né, para pagamento, seja através de um bom para, ou seja como ele foi, né, emitido
com uma data futura, cheque pré-datado. Outro cheque também que você escuta bastante aí falar, né, é o famoso cheque cruzado. Conhece cheque cruzado? O que é o cheque cruzado, professor? Cheque cruzado é aquele cheque que você coloca dois traços, né, paralelos na frente do título. Como é que chama a frente do título? Parabéns, né? Vou te dar um ponto de participação, fica tranquilo. Como é que chama a frente do título? Anverso, parabéns. Então, se você for no anverso do título e fazer dois traços paralelos, é muito comum as pessoas colocarem do lado esquerdo, mas não é obrigatório. Pode colocar do lado direito. Eu compartilhei uma tela com você, não sei se apareceu, que tem dois traços paralelos no anverso do lado direito. É possível? É. A lei não diz lado, tá? Normalmente você vai ver do lado esquerdo, tá? Mas não está errado, né? Assim, pequeno, grande, né? Então, o que é o cheque cruzado? Né? Cheque cruzado é aquele cheque em que o emitente ou portador, pode deixar, fez o quê? É o cheque que o emitente ou o portador, né? Portador é o beneficiário, também que a gente chama, colocou dois traços paralelos no anverso do cheque. Então, essa é uma definição. Qual o efeito, né, do cruzamento? Na prática, a gente diz assim: só posso depositar. Tá certo, exatamente isso. Então, o cheque cruzado faz com que eu não possa sacar. Então, quando você recebia um cheque, você poderia ir no banco, né, lá do emitente, no caixa, e dar o cheque, o cara conferia lá e te dava o dinheiro. Ou seja, você sacava o cheque. Ou você depositava na tua conta. Com o cruzamento, eu não posso mais receber na boca do caixa. Eu preciso, né, depositar na minha conta. Tá certo. Só que a lei ela fala um pouquinho diferente, então é importante a gente saber. Mas o efeito é o mesmo. O que acontece quando eu cruzo um cheque, né? Então, quando eu cruzo um cheque, o 44 vai falar do cruzamento, né? O 44 fala o que é o cruzamento. Vou colocar aí para você. O emitente ou portador do cheque podem cruzar o cheque mediante a posição de dois traços paralelos no anverso do título. Quando eu cruzo um cheque, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou dizendo para o banco não pagar para qualquer um, que é aquele cara que vai lá na boca do caixa. O banco só pode pagar para um cliente de um banco ou para outro banco. É isso que a lei diz. Então a lei diz o seguinte: o cruzamento do cheque faz com que o cheque só seja pago para um banco ou para o cliente do banco. Então, por isso que eu preciso depositar na minha conta, porque eu sou cliente do banco. Eu só recebo se eu for cliente. É uma forma de rastrear o cheque. Porque se for pago na boca do caixa, não sei nem para quem pagou, concorda? Até tem uma norma do Banco Central, depois que foi criada para evitar lavagem de dinheiro, que diz que cheques superiores a 100 salários mínimos, a R$ 100, perdão, devem identificar o beneficiário. E aí você preenche lá no verso do cheque seu nome, né, CPF, mas isso vem depois. Na origem isso não existia. Então, na origem, né, lembra que a lei você tem que sempre pensar com a origem, porque ela foi criada. Se você, qualquer um recebia, não ficava rastro. Você entregava o título, recebia o dinheiro e ia embora. Ok? E como se você não quisesse isso, porque era um negócio que você estava fazendo, em razão do valor, não importa, você cruzava. Que aí o cara tinha que depositar na conta dele e ia ficar o rastro, né? Ia ficar quem efetivamente recebeu o cheque. Então, o cruzamento faz com que a pessoa tenha que depositar na sua conta e fique lá o registro de quem foi que recebeu esse título, certo? Então, era para isso, né, que o cruzamento funcionava. A lei diz que o cruzamento pode ser geral ou o cruzamento pode ser especial. O que é o cruzamento geral? É esse que a gente conhece, são os dois traços simplesmente, sem nenhuma expressão dentro dos traços. Ou com apenas a expressão banco. Nunca vi, né, na prática,
E olha que eu sou mais velho que a maioria de vocês aí. Nenhum cruzamento especial. Se alguém já viu, me diga. Mas a teoria permite que eu coloque dentro dos traços, né, o banco que eu quero que seja pago. Então imagine aqueles traços, imagine que eu escrevo assim, Banco do Brasil. Então eu estou dizendo para o meu banco que o cheque só vai ser pago a um Banco do Brasil ou a um cliente do Banco do Brasil. Seria uma forma de eu restringir ainda mais a circulação. Então eu não só exijo que esse cheque seja pago a um cliente, mas eu digo quem é o banco. Então eu vou lá e coloco, né, faço, que banco você tem? Ah, tem o Banco do Brasil. Então eu cruzo e coloco o Banco do Brasil. Né, imagine, se eu perder o cheque não tiver cruzado, o que acontece? Qualquer um vai lá e recebe. Ainda que tenha que se identificar, né, tendo em vista que da norma do Banco Central que eu falei, mas o cara vai receber, certo? Se eu passo o cheque para você e você perde durante o dia, nem sabe que perdeu. Se você sabe que perdeu, você me avisa, eu vou lá e peço para não pagar, né? Faço a minha oposição ou contra-ordem, conforme o caso. A gente vai ver. E se você não sabe, porque você perdeu na mochila lá e o cara foi no banco e recebeu, já era. Se eu cruzar o cheque, não é isso? Só você pode receber, né? Só no depósito. E eu posso eventualmente até entrar com uma ação contra a pessoa depois, conforme o caso, identifica. E se eu só cruzar, além de cruzar, colocar nominal, fica todo amarrado, concorda? Então é uma forma de amarrar ali a emissão do cheque. O cruzamento, né? Colocar nominal e também cruzar. E a cruzamento ainda pode ser especial, que é você colocar, né, o nome do banco. Então, o artigo 44, né, parágrafo 1º, vai falar isso. O cruzamento é geral se entre os dois traços não houver nenhuma indicação ou existir apenas a indicação banco ou outro equivalente, instituição financeira, por exemplo. O cruzamento é especial se entre os dois traços existir a indicação do nome do banco. Parágrafo 2º, parágrafo 3º é besteira, né? O cruzamento geral pode ser convertido em especial, mas este não se converte naquele. Então eu tenho um cruzamento geral, aí eu vou lá e transformo em especial, só colocar o nome do banco. Posso fazer o inverso? Tem um cheque, né, um cruzamento especial, posso transformar em geral? Não tem como, né? Já não tem como rabiscar o cheque. A inutilização do cheque ou do nome do banco é reputada como inexistente, então não dá para converter. Aí vem o efeito, no 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente deste. Então, o que a gente diz, né, ou chama, né, que só pode ser depositado, a lei fala dessa forma. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado, né, o sacado é o banco, ao banco ou a cliente desse. Por isso você tem que depositar em conta. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo banco indicado, certo? Não é qualquer banco, é aquele que está lá entre, né, os cruzamentos. Ou, se for sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta, né? Se for do próprio banco sacado. Então, em resumo, o cheque cruzado é isso, tá? Também é importante aí para fins de prova e concurso. Alguma dúvida? Obrigado, Stella. O próximo cheque que você já deve ter ouvido falar é o cheque administrativo. Muito comum, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando você vai pagar o ITBI. Sabe o que é ITBI? Cadê o pessoal que gosta de tributário aí? Tem alguém que vai fazer tributário na OAB? E aí? O que é ITBI? Imposto sobre transmissão de bens imóveis, né? Então, quando você... Muito bem, Fernando. Né? Quando você compra, por exemplo, né, um imóvel, você tem que pagar o ITBI. Não é só quando compra, não, né? Num divórcio, por exemplo, aí tem diferença de patrimônio de um para o outro, tem que pagar, e tem outras opções. Mas o mais comum é na compra e venda. E aí o que a prefeitura fala, né? Quando você for pagar o ITBI do seu imóvel, que não é barato, né? É 4%, salvo engano. Então, você comprou um imóvel de 200 mil, você paga 8 pau de TBI, olha, fortuna. A prefeitura diz que você tem que pagar isso em dinheiro ou em cheque administrativo. Ela não aceita o cheque normal, vamos dizer assim. Ela só aceita o cheque administrativo. De ter errado aí, tá? Faltou o administrativo. Então, o que é o cheque administrativo?
É um cheque, né, em que o banco emitente é o mesmo, né, aliás, o banco é o emitente e o sacado também é banco, óbvio, né? Então, qual a diferença do cheque administrativo do cheque normal? Que o emitente é o próprio banco. Então, o banco dá uma ordem para ele mesmo pagar uma quantia. O cheque administrativo ele surge como um cheque interno, é um cheque que o banco usava para pagar suas contas. Então, via lá um fornecedor, o gerente dava um cheque para o fornecedor do próprio banco. Ia pagar o funcionário, dava um cheque do próprio banco. O cheque administrativo tem esse nome, né, de administrativo, porque era um cheque de administração do banco. O banco usava o cheque para pagar suas próprias contas. Com o passar do tempo, o banco começou a vender esse cheque como um serviço. Então você vai lá no seu gerente e fala assim: preciso pagar meu ITBI, preciso de um cheque administrativo para a prefeitura. Ele vai debitar os R$ 8.000 da sua conta, não é isso? Mais a taxa, obviamente, é um serviço, banco é banco, né? Não vai fazer nada de graça para ninguém, certo? Vai debitar lá os R$ 8.000 da sua conta, vai debitar o valor da taxa, 100, R$ 200, não sei quanto eles cobram, e vai dar para você um cheque emitido pelo próprio banco, seu banco, Banco Itaú, favorável, né? Favorecido a Prefeitura do Rio de Janeiro, o cheque administrativo tem que ser nominal, então a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, emitido pelo próprio banco. Então, o cheque administrativo ele é simples, né? O que é o cheque administrativo? É aquele em que o sacado, né, é um banco contra o seu próprio banco, né, contra uma filial. Então, o sacador e o sacado são as mesmas pessoas. É simples, né? Não tem nada demais. Por que o cheque administrativo ficou importante, né? Ficou usado bastante? Pela segurança. Um cheque administrativo nunca vai voltar sem fundos, né? Por exemplo. Tu vai dar um cheque, vai voltar sem fundo. Divergência de assinatura. Então, ele vai ser compensado. Porque quem emitiu foi o próprio banco. Então, depois não vai voltar sem fundos. Entre outras coisas. Então, a segurança que o cheque administrativo, né, trouxe para a relação jurídica fez com que o cheque administrativo passasse a ser usado, né, por algumas negociações. Como, por exemplo, quando você vai pagar o ITBI. Se você desse um cheque, né, a prefeitura ia te dar a quitação do ITBI. E aí você dava um cheque seu. Aí o cheque voltava. E aí? A prefeitura tem que executar o título. Ela não poderia voltar atrás na quitação do ITBI. E aí dá muito trabalho para a prefeitura falar: não vou ter que executar título, porra nenhuma, né? Se tu quiser, tu paga em dinheiro ou tu me traz um cheque administrativo. Então, essa é uma outra modalidade de cheque aí muito importante, né, para algumas transferências aí, para alguns pagamentos, melhor dizendo, que algumas pessoas exigem, tá? Cheque administrativo é só isso, um cheque emitido pelo próprio banco. Próximo, cheque visado, já deve ter ouvido falar também, né? Não é tão usado assim, mas existe. O que é o cheque visado? O cheque visado é quando alguém vista o cheque, né? De ver, de olhar, né? Então, a lei do cheque permite que o emitente ou o portador vá até o banco, peça para o gerente, né, para o sacado, vistar o cheque e, né, o que ele faz? Ele vai na conta, olha assim, tem o dinheiro aí que você mandou pagar? Tem, 10 mil. Ele separa o dinheiro, devolve o cheque para a pessoa com carimbo, com uma assinatura, né, com uma expressão dizendo que está vistado. Também é uma forma de garantir segurança. Qual é um dos grandes problemas do cheque? Falta de fundos, né? Então você me empresta um dinheiro, eu te dou um cheque. Será que no dia do pagamento vai ter fundos? Provavelmente não. E aí, dependendo da negociação, tu vender um carro, né? Talvez seria um exemplo melhor, né? E eu te dei um cheque. Só que você só vai depositar o cheque depois que você levar o cheque no carro mecânico, né? Transferir o documento, entre outras coisas. Só que você tem medo que o cheque não tenha fundos, né? Talvez a prefeitura poderia usar o cheque visado também. Não usa, mas poderia. E aí o que você vai fazer, né? Eu pego, vou lá no banco, levo o cheque para o banco vai separar a quantia, declarar no cheque, né, visando e assinando que tem fundos, e aí eu vou lá comprar teu carro. Falo assim, apesar de ser um cheque, mas o banco já disse que tem fundos, ok? Está separado o dinheiro, inclusive. E aí a gente vai lá para o Detran, vai lá para a oficina, vai lá fazer o que tem que fazer, você transfere o carro para mim, eu te dou o cheque. Então o cheque visado, ele visa também resolver um problema, que é o problema da falta de suficiência de fundos.
é aquele, então, que o banco declara a suficiência dos fundos, né, bancários, a pedido do credor ou do próprio emitente. O banco vai lá, separa a quantia e deixa à disposição até o término do prazo de apresentação. Aí o prazo de apresentação também serve para isso, né? Para deixar o dinheiro à disposição, né, da pessoa até o término do prazo da apresentação. Passou o prazo, o dinheiro é devolvido, o cheque, né, vai ser cancelado, né, o visto vai ser cancelado, ok? Então, outra espécie de cheque aí importante para a gente é o cheque visado. Tem outros cheques que tem aí em algumas doutrinas, mas não serve para nada, nem para prova, né? O cheque não serve para quase nada, vamos combinar, né? Tá aí em desuso total. Cheque administrativo pouco, cruzado mesmo pouco. Agora alguns não serve para nada. Cheque em viagem, eu vou falar, né? Era um cheque em que você comprava. Tu vou para os Estados Unidos, né? Tu não lembra dessa época, né? Tu ia para os Estados Unidos, não tinha Mastercard internacional para tu chegar lá e passar, né? Não, né? Ou tu levava o dinheiro, já viu como é que chama? Aquele negócio que a gente coloca o dólar, amarra na cintura. Porra, vai falar que nunca usou aquele negócio. Como é que chama? Porta-dólar, não é isso? Tu colocava teu dinheiro todo no porta-dólar, né? E aí tem um limite para você não andar com dinheiro. Se eu não me engano, no Brasil é 10 mil reais, doleira, né? Aí você chega lá com um pacote de dinheiro lá na alfândega dos Estados Unidos, ou tu leva o cartão de crédito internacional. Antigamente você levava cheque. Então você pegava um cheque aqui do Citibank, por exemplo, ia lá, comprava um cheque, um travel cheque, cheque viagem, e aí chegava lá, você resgatava esse cheque. Então era um cheque de um banco emitido para outro banco de outra, né, de outro país. Então esse era o cheque viagem, também você vai ver aí na doutrina, né? Era além de ser para você sacar em outro país, você sacava em outra moeda estrangeira. Serve para nada, né? Hoje em dia nem existe mais, eu acho. Mais a título de comentário mesmo. Ok? Que mais? Então falamos dos cheques, espécies de cheque, né? Modalidades de cheque. Os mais importantes são esses. Vamos falar de execução do cheque. Como é que eu executo um cheque? Como é que eu recebo um cheque? Eu tenho 3 formas de receber um cheque, né? Obviamente, não pago. Se depositou, pagou, não tem execução, né? Primeira forma é a execução normal. Já vimos, né? Lá, com base no artigo 47. Não pagou o cheque, por natureza jurídica, ele é um título executivo extrajudicial. Ou seja, você vai pegar lá nos termos do Código de Processo Civil, vai fazer uma execução, vai intimar o réu a pagar. Não é isso? Execução é intimação a pagar. Execução de quantia certa. Vai seguir o CPC, né? Qual é o artigo? Me ajuda aí, você que é processualista. Então, lá o CPC prevê, né, uma modalidade de execução de quantia certa por título executivo extrajudicial, em que o réu vai ser intimado para pagar em 3 dias, né, aquela história toda. Né? Dentro do prazo prescricional, se o cheque não foi pago, você executa. Certo? Já vimos que a execução contra o devedor ou seu avalista, basta o cheque, e a execução contra os coobrigados, eu preciso do cheque, né, da negativa através de um protesto ou do carimbo, está lá no 47 que a gente já viu. Não consegui receber a execução, eu tenho outra forma de cobrar o cheque. Ação de enriquecimento sem causa, também chamado ilícito, também chamado indevido. Ação de enriquecimento sem causa ou ilícito ou indevido, também chamada de locupletamento indevido. Então, a própria lei entendeu que o prazo que ela deu de prescrição é muito curto. 6 meses é um prazo muito curto. E pode ser que você perca esse prazo. E ela falou assim, ó, se você perder o prazo de execução, eu vou te dar uma ação especial. Uma ação que você pode mover em até 2 anos após o prazo, né, da prescrição, após o término do prazo da prescrição. Então, o cheque pode ser cobrado, né, por uma execução normal, como a gente já viu, né, ou o cheque pode ser cobrado
através, né, dessa ação aí de enriquecimento. Essa ação está prevista no artigo 62. Perdão, 61. A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados que se locupletarem injustamente com o não pagamento do cheque prescreve em 2 anos contados do dia em que consumar a prescrição prevista no artigo 59. Então, eu tenho 6 meses inicialmente, né, contados do término do prazo de apresentação para executar. Não consegui executar, passou o prazo, o cheque estava lá debaixo da gaveta, não vi, não importa a razão, né? Eu ainda posso entrar com essa ação. Em quanto tempo? Em 2 anos contados, né, do término do prazo de prescrição. Tá? Então, seria uma segunda forma de cobrar o cheque. Existe uma terceira forma de cobrar um cheque não pago, que é a chamada ação monitória. Sabe o que é ação monitória? PC, né? Que é o 700. CPC, pela nova artigo 700. O que é ação monitória, filho? Vamos lá, vamos ganhar um pontinho de participação. A Ariane já ganhou um. Quem é o próximo? O que é ação monitória? Já viu isso no processo civil? Já, né? Vocês estão fazendo execução já em processo civil? Eu não sei a grade de processo civil da faculdade. Vou perguntar para o professor. Em que momento vocês viram ação monitória? Vocês estão me enrolando. Eu pergunto e ninguém responde. Ação monitória é um procedimento especial. A ação monitória é um meio de cobrança quando você tem um documento que não tem força executiva e a lei, então, criou esse procedimento especial. Regra geral, ou você tem um título executivo, certo? Cheque, um título de crédito, exemplo, né? Cheque duplicado, nota promissória, ou um contrato com 2 testemunhas, ou, né, uma escritura pública, ou uma certidão de dívida ativa, entre outros, está lá no CPC, os títulos executivos, né? Extrajudiciais, como são esses que eu dei exemplo, ou judicial, um acordo homologado pelo juiz também é um título executivo, né? Judicialmente. E aí tu vai lá e executa, certo? Ou você não tem, e aí você entra com uma ação de conhecimento para, né, formar o seu direito e ao final ter um título executivo, que é a sentença. Mas às vezes você tem um documento que está no meio do caminho, certo? Um documento que representa uma dívida líquida, certa e exigível, certo? Só que não tem força executiva. Aí a lei permite que você entre com esse procedimento que é mais rápido para você, que é melhor para se cobrar essa dívida, que é uma ação monitória. A ação monitória ela começa como uma ação de execução, o devedor é intimado para pagar aquela dívida prevista no título, ou melhor dizendo, no documento, né? Que não tem executividade mais, talvez porque esteja prescrito, ou porque falta, né? Um contrato só tem uma testemunha, não tem duas, sei lá, falta ali a executividade. E o devedor é intimado para pagar. Se ele pagar, quer dizer que ele concorda com o documento, com a dívida. E aí, né, morreu a história. E se ele não pagar, mas também não se opor à dívida, a execução, ou melhor dizendo, a ação monitória continua como execução. E aí vai para a busca de bens. Se o devedor, não concordar com o débito, aí ele vai fazer o que? Ele vai mover uma defesa, né? Na verdade, se chama embargos à monitória. Aí a ação continua não como execução, mas continua como uma ação de conhecimento, porque vai se discutir o título, tendo em vista que ele não concorda. Tá? Em resumo, é isso. Obviamente, você estudou, vai estudar isso melhor em processo civil. Ok? Então, olha o que diz o 700 do CPC. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 1. O pagamento de quantia em dinheiro.
2, a entrega de coisa fungível ou infungível ou bem imóvel ou imóvel. E 3, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Veja se o cheque não é, né, alguém cobrando um cheque, não é um credor que está afirmando, com base no documento escrito, que não tem mais eficácia executiva porque está prescrito, ter direito de pagar, receber uma quantia em dinheiro, não é isso? Então você tem um cheque, você se enquadra perfeitamente no 700, inciso 1 do CPC. Discutiu-se muito isso, inclusive eu vou mandar lá no grupo outra súmula, né? As súmulas que eu estou mandando, elas têm não só a súmula em si, mas tem toda a histórica da súmula. É bem interessante você dar uma lida. Eu sei que você está cheio de coisa para fazer, né? Mas vida de estudante é isso, né? Estudar muito. E aí eu vou te mandar essa súmula aqui também. Por que aconteceu? Discutiu-se muito na jurisprudência. E aí, o cheque pode ou não pode ser fundamento de uma ação monitória? E a conclusão que o STJ chegou é que sim, né? O cheque pode ser utilizado como instrumento, né, fundamento de uma ação monitória. Então, vou colocar aí para você a súmula 299, também coloquei lá no grupo para você ler. Fala sobre isso. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Ok? Então, eu tenho 3 modalidades ou 3 formas de cobrar um cheque. Né? Se ele não está prescrito, vou executar, que é a melhor coisa para o credor. Se ele está prescrito, mas eu ainda estou dentro dos 2 anos, eu vou entrar com uma ação especial lá da Lei 7385, que é a ação de enriquecimento, né, sem causa, né, locupletamento indevido, lá do artigo 61. E se passou, né, os 2 anos depois do término da prescrição, eu ainda posso entrar com ação monitória. Quanto tempo eu posso entrar com ação monitória? Aí é dívida, né? Aí é a prescrição da dívida. Aí vai ser 3 ou 5 anos, a depender da dívida. Normalmente 5 anos, aí tem que olhar, né, se a origem da dívida não está prescrita. Ok? Aí Código Civil lá, 205, né? Sei lá, do Código Civil, dá uma olhadinha na prescrição. Vai ser 5 ou vai ser 3 anos, conforme o caso, normalmente, tá? A não ser que seja outro tipo de situação, por exemplo, um seguro, que é 1 ano, aí tem que lembrar lá das prescrições. Até aqui alguma dúvida? Outra coisa, né, bem importante e bem comum quando eu falo do cheque é a sustação ou a revogação. Analisar. Já deve ter ouvido falar, né? Vai lá e assusta o cheque. Se falar isso, pelo amor de Deus, né? Sai correndo. Né? Tu foi lá no banco, falou assim, ó, chegou pro dono do cheque, falou assim, ó, bu, né? Aí o cheque saiu correndo, é isso? Assustou o cheque. Não, né? Pelo amor de Deus. É igual, coitado, né? A gente brinca aqui entre a gente, obviamente que o leigo não é obrigado a saber disso. Mas o cara chega no escritório e fala assim, ah, eu quero fazer uma ação de uso campeão, né? Já viu o uso campeão? Então é que você escuta muito, né? Quando você for para a prática. Vai escutar o uso campeão, o susto do cheque, entre outras coisas. Não é susto, é sustar, de suspender. Pode o emitente do cheque ou o portador legitimado, nos termos da lei que a gente vai ver agora, suspender o pagamento do cheque. Porque extraviou, né? Era muito comum, né? Você colocar lá por discussão do negócio, arrependimento do negócio. Existe essa previsão legal. Qual é a previsão legal? Que você deu uma ordem, que você deu uma contra-ordem, né? Que você revogue a ordem que foi dada. Né? Tecnicamente, a gente diz que você não vai querer mais que o cheque seja pago. Só que a lei faz uma pequena diferenciação. A lei vai dizer que ou eu suspendo, né, ou eu revogo. E cada coisa vai ter uma diferençazinha mínima que a gente vai ver agora. Segundo o artigo 35, a revogação do cheque é uma contraordem para o não pagamento do título. Vou colocar aí para você. Vamos ver o artigo 35. Então vamos lá para o 35. O que diz o artigo 35? O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo à mercê de uma contraordem, dada por aviso epistolar, um aviso, né, direto,
ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadas do ato. Então, a primeira hipótese, né, de cancelamento, né, vamos usar genericamente, né, que você usa é a revogação, ok? Olha o que diz o parágrafo único. A revogação ou contra-ordem, né? Revogação ou contra-ordem, mesma coisa, né? A revogação ou contra-ordem só produz efeitos depois de expirado o prazo de apresentação. Não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição. Isso aqui a gente já falou, inclusive, né? Então, eu emiti o cheque hoje e vou lá e dou uma revogação. Significa dizer que até o prazo de apresentação o cheque vai ser pago. Depois do prazo de apresentação, né, o cheque não vai mais ser pago. Por quê? Porque vai haver uma revogação daquela ordem que eu dei. É como se eu desse uma ordem por prazo determinado. Ó, tu paga o cheque até o prazo de apresentação. Passou, você não vai pagar mais. Por que eu fiz isso? Não sei, porque eu não quero meus cheques voando por aí, né? Não importa o motivo. Fato é que, passado o prazo de apresentação, o banco vai pagar, lembra que eu falei? Exceto se esteja uma revogação ou contra-ordem, exceto se o cheque esteja prescrito. Uma coisa casa com a outra, ok? Então, uma das formas que eu tenho do cheque não ser pago é revogar esse cheque. Eu dei uma ordem, eu revogo a ordem. Só que a lei diz que essa ordem, ou melhor dizendo, essa revogação dessa ordem ou contra-ordem só vai surtir efeito após o prazo de apresentação. Isso é menos comum de acontecer, certo? Eu vejo isso acontecendo numa empresa que não quer muito cheques, por ela quer ter o controle dos cheques, porque é muito ruim, né? Quem é empresário sabe o que eu estou falando. Você tem ali um fluxo de caixa, você tem, né, um controle, o cheque, o dinheiro na tua conta do dia é para pagar aquelas contas, aí você junta o dinheiro para pagar a folha de pagamento em tal dia, e aí se você não tem o dinheiro da folha de pagamento, tu vai baixar de uma aplicação, tu vai pegar de outra conta, quem é financeiro de uma empresa sabe o que eu estou falando. Não dá para tu aparecer um cheque cair amanhã do nada, né? Não tem como, isso nenhuma empresa consegue administrar isso. Né? E também você não pode deixar lá, imagina, uma empresa 500 mil, 100 mil na conta lá, corrente, esperando a vontade do cara depositar o cheque. Não dá para você trabalhar dessa forma. Então você dá o cheque, ele tem que apresentar no prazo legal. Se ele passar esse prazo, o cheque perde o valor, né? Se você apresentar a revogação. Significa dizer que você não deve? Claro que não, você deve, mas aí ele vai ter que trocar o cheque com você. Ok? Porque se dinheiro estava lá, tu não apresentou, tu vai jogar o dinheiro para outra conta, tu vai levantar para uma aplicação, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Seria um exemplo aí mais concreto de uma situação dessa. O que é mais comum de acontecer é a sustação, né, que é do artigo 36. Ou seja, você vai lá e fala assim, não vou pagar, não pago o cheque, por outro motivo. Então você não paga o cheque porque você comprou a mercadoria não chegou, você não paga o cheque porque o cheque foi roubado, por exemplo, né? Aí você vai lá e pede a suspensão, certo? A suspensão do cheque, né, tem que acontecer um fato relevante, um roubo, um furto, e aí você pede a suspensão. A suspensão é imediata, não precisa do prazo de apresentação. A suspensão está no artigo 36. Mesmo durante. Perdão, né? 36, deixa eu ver aqui. Mesmo durante o prazo de apresentação, então a primeira diferença, né, ou a diferença entre revogação e sustação já começa por aí. Sustação, o efeito é imediato. Revogação, o efeito é só depois. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente, e olha só, né? Ou qualquer pessoa, vai lá o portador legitimado, aquele que era o beneficiário do título, pode fazer a sustação, ou seja, suspender o pagamento, manifestando-se ao sacado ou ao banco, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito. Eu venho aqui informar o banco que o cheque que eu recebi e tal foi roubado, né, furtado. E aí você oferece aí, né, esse pedido ao banco de sustação contra a ordem. Que era muito comum a sustação, era você comprar a mercadoria e a pessoa não entregava a mercadoria, você ia no banco e pedia para sustar. Aí o gerente mandava fazer uma cartinha dizendo que né, o que aconteceu. Muitas vezes exigia que você fazia um boletim de ocorrência. Isso é errado, né? O banco não pode exigir nada, o banco só tem que cumprir, tá? O banco não tem o direito de escolher, né, ou averiguar o motivo da sua contraordem, tá bom? Olha só o parágrafo 2º do artigo
36, né? O motivo da sua sustação. Não cabe ao sacado julgar a relevância da razão invocada pelo oponente. Certo? O sacado tem que cumprir, ponto. Ele vai mandar se declarar e você, se você está dizendo que foi roubado, não foi, aí, filho, é problema seu. Você vai responder por falsidade ideológica, pode até responder por no Código Civil, é bom lembrar, né, no Código Penal, perdão, tem um crime de emissão de cheque sem fundo. Difícil conseguir configurar, mas teoricamente é possível, né? Conhece? Cadê o pessoal aí que é faca na caveira aí que vai passar para delegado? Conhece o crime de cheque sem fundo? É uma espécie de estelionato, não é? Qual é o artigo? Fala aí de estelionato, por favor. Ah, você não sabe isso? Então se mata. Brincadeira. Qual é o artigo do estelionato, gente? 171. Fiz esquecer, né? 171. Então, dependendo da situação, pode estar com. Ah, valeu, gente. Aí, você vai passar, hein? 171. Parágrafo 2º, inciso 6º. Então, dependendo da situação, você pode estar cometendo um crime, né? Difícil configurar porque não tem culposo, né? Então, a mera suspensão tem que provar o dolo que a pessoa está remetindo um cheque com o objetivo de não pagar, aquela história toda, você sabe melhor que eu, né? Obter para si ou para outra vantagem ilícita sem prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Nas mesmas penas incorre quem? 6. Né? Emite cheque sem provisão suficiente de fundos, em poder do sacado, ou lhe frustrar o pagamento. Tá? Pena aumentada 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público, instituição de economia popular, tal, entre outras coisas. Na prática, eu nunca vi um BO, o delegado nunca vai fazer, falar que isso aqui, isso é direito civil, né? Isso aqui. O cara vai lá, tem 200 cheques sem fundo e os caras não fazem, né? E tu sabe, né? Não vou entrar nesse mérito. Na teoria, né, pode até configurar um estelionato qualificado, não é isso? É qualificado? Me ajuda aí, Gi. Ou como é que chama esse aqui do sexto? É qualificado? Alguma dúvida, filho?